Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num texto antigo, fascinante mesmo, o Pistis Sophia. É um diálogo curioso onde Jesus, depois da ressurreição, começa a revelar segredos cósmicos aos discípulos. Exato. E eles, coitados, ali no Monte das Oliveiras, achavam que já sabiam tudo, que tinham a plenitude total. Pois, mas mal sabiam eles. Estavam prestes a descobrir que, bem, a realidade era muito, muito maior. Então é isso que vamos fazer hoje. Precisamente. A nossa ideia é extrair aqui os conceitos-chave destes excertos. Olhar para a jornada da alma, que é simbolizada pela Pistis Sophia, Certo? o papel do arrependimento, a importância enorme dos chamados mistérios e, claro, essa cosmologia, essa estrutura do universo que o texto descreve, que é bastante complexa. Ok. Vamos então tentar desatar estes nós. Jesus começa logo por aí, não é? Dizendo que o que eles sabiam era, pronto, muito pouco. Sim, a ponta do iceberg, como se costuma dizer. Ele descreve uma realidade espiritual gigantesca. Fala de hierarquias, seres, o grande invisível, os Aeons, imensas ordens de poderes. Exato. Coisas que eles nem sonhavam. Bem para lá do que eles imaginavam. A ideia central parece ser essa. O universo espiritual é vasto e hierárquico. E essa vastidão, ela serve um propósito na história, não é? Mostra o quão longe a alma pode por vezes estar da plenitude, da luz verdadeira. E ele não fica por aí. Menciona o tesouro da luz, diferentes regiões, Salvador. Os discípulos, pronto, achavam mesmo que tinham chegado ao fim dos fins. E Jesus? Jesus estava a preparar-se para mais. Ele veste-se a sua veste, que é um símbolo claro de autoridade total, e diz que os vai aperfeiçoar em todos os mistérios, desde os mais interiores até os mais exteriores. Uma expansão total do conhecimento. É um cenário grandioso. E é aqui que entra a figura de Pistis Sophia. Jesus encontra-a numa situação bastante má, não é? Abaixo do 13º íon, sozinha, no caos. O que é que ele levou ali? Bem, a história dela é, no fundo, uma alegoria. Uma alegoria da alma que comete um erro, que se desvia. Como assim? Pistis Sophia olhou para baixo, para as regiões inferiores, e desejou uma luz que viu lá. Uma luz que não era para ela, que não lhe pertencia. Entendo. E ao tentar ir atrás dessa luz, ela caiu. Caiu na escuridão e a sua própria luz foi roubada ou diminuída por forças hostis. O texto descreve um poder com o rosto de leão e as emanações de uma entidade chamada o Obstinado. Que descrição. E depois vêm os arrependimentos dela. Fala-se muito nisso, o que são, na prática? São essencialmente lamentos. Lamentos profundos, pedidos de ajuda à luz suprema, à luz das luzes, para ser salva. Nesses arrependimentos, Sofia descreve o seu sofrimento terrível, a perda do seu poder, da sua luz, a opressão que sente dos arcontes. Os arcontes, essas entidades cósmicas inferiores, tipo governantes. Exatamente, que tentam prender a alma. E também do tal obstinado. Mas, e isto é crucial, ela reconhece o seu erro, o seu pecado. Pede perdão, pede purificação, quase como um batismo. Mas mantém a fé. Nunca perde a fé. Apesar de tudo, ela continua a acreditar que a luz a pode salvar. É interessante que o texto mostre os discípulos, a Maria, o Pedro, a tentarem interpretar estes lamentos à luz dos salmos, como se fossem profecias. Uma dinâmica interessante. Então, uma queda, reconhecimento do erro, fé. Mas como é que ela sai de lá? A salvação acontece. Acontece, mas não é automático. Precisa de intervenção divina. Vem uma ordem do primeiro mistério, que é um princípio supremo, e Jesus envia um poder-luz para ajudar a subir do caos. Uma ajuda do alto. Sim. E essa força junta-se a uma outra que saiu do próprio Jesus e juntas formam um grande raio de luz. É esse raio que a puxa para fora, que a salva. E depois, claro, ela canta louvores à luz por a ter libertado das ataduras da obscuridade. Essa jornada toda da Sofia parece um espelho da nossa própria condição, não? O texto fala sobre a natureza humana? Fala, sim. Jesus explica que nós, humanos, somos uma mistura complexa. Temos a força que é, uma faísca do poder da luz divina dentro de nós, temos a alma e depois temos algo chamado espírito falso. Espírito falso. O que é isso? Pense nisso como uma espécie de influência negativa. Algo que os arcontes do destino implantam em nós. É ele que nos empurra para o erro, para o pecado e,
muito importante, para o esquecimento da nossa origem divina. Ah, o esquecimento. Sim, são esses mesmos arcontes que, antes de nascermos num corpo físico, nos dão a famosa taça do esquecimento. É por isso que não nos lembramos. O espírito falso é descrito como o inimigo que vive na nossa casa, que é a alma. Que complicado. Então, se temos este espírito falso e esta tendência para esquecer, como é que a alma se pode libertar? Como é que pode voltar para a luz? É aí precisamente que entram os tais mistérios da luz. Receber estes mistérios, que Jesus revela, é apresentado como o caminho, a chave. Funcionam como... Funcionam como códigos ou talvez passaportes espirituais. Permitem à alma conseguir o perdão dos pecados, anular o poder do espírito falso, quebrar os seus laços. E, crucialmente, permitem passar pelos arcontes que guardam as passagens de regresso ao reino da luz. Existem níveis diferentes. Sim, vários níveis. Mistérios do primeiro mistério, do inefável. Quanto mais alto o mistério que a alma recebe, mais poder tem, mais alto pode subir no reino da luz. A alma que recebe os mais altos torna-se uma grande corrente de luz. Passa por tudo sem bloqueios. Um caminho exigente, baseado em conhecimento secreto, a gnose. Mas e o que acontece às almas que morrem sem receber estes mistérios? Qual é o destino delas, segundo o texto? Bem, o destino descrito não é nada animador. Depois da morte, essas almas são confrontadas com os seus erros. São guiadas por entidades chamadas receptores retributivos, passam por julgamentos, por castigos bastante duros no caos e nas regiões dos arcontes. Castigos mesmo. Sim, o texto menciona demónios como Yatanabas, purificação pelo fogo. Depois disto tudo, bebem outra vez da taça do esquecimento e são enviadas de volta. Reencarnam num novo ciclo, sempre com o espírito falso a acompanhá-las e a acusá-las perante os juízes cósmicos. A Virgem da Luz é outra figura que supervisiona parte deste processo de julgamento e encaminhamento. Um ciclo que parece difícil de quebrar. Mas para aqueles que receberam os mistérios, a jornada pós-morte é diferente. Completamente diferente. Essas almas têm as ferramentas certas. Têm os selos, as respostas, as apologias, é assim que o texto lhes chama, para dar aos arcontes e poder passar por eles sem serem detidas. Conseguem libertar-se. Conseguem libertar-se do espírito falso, sim, e escapar ao ciclo do destino, da reencarnação forçada. Ascendem à sua herança, ao lugar que lhes pertence no reino da luz. Jesus até ensina aos discípulos como usar mistérios específicos, como o terceiro do inefável, para ajudar a resgatar almas dos castigos, mesmo que tenham pecado muito. Mas há avisos também. Muitos. O texto avisa com muita severidade contra o abandono dos mistérios depois de recebidos, ou seguir falsas doutrinas. Os castigos para isso são terríveis, as trevas exteriores. O grande dragão. Portanto, não é só receber o conhecimento. É preciso mais alguma coisa? Certas qualidades, talvez? Sem dúvida. O texto é muito claro nisso. Não basta o conhecimento intelectual. As virtudes são essenciais. Coisas como renunciar ao mundo material, ter paciência, compaixão, ser bom, viver em paz, ser misericordioso, praticar a caridade. Tudo isso é visto como fundamental para alguém se tornar digno de receber estes mistérios salvadores. Faz sentido. Portanto, resumindo esta exploração, o Pistis Sophia pinta um quadro de um universo muito complexo, não é? É um palco onde se desenrola uma luta constante entre a luz e as trevas. E a alma humana está no meio. Exatamente. A alma está no meio, a lutar contra forças cósmicas, contra a sua própria ignorância, o esquecimento, mas, e esta é a mensagem central, através da gnose, deste conhecimento revelado e da prática destes mistérios oferecidos por Jesus, existe um caminho. Um caminho claro para a libertação e para o regresso à plenitude original. Uma cosmologia e um percurso de salvação incrivelmente detalhados. Deixa-nos a pensar, não é? Fica talvez a reflexão. Como é que estas ideias tão antigas sobre a luta interior da alma e esta busca por uma luz que está para além do mundo material, como é que elas ressoam ainda hoje em nós?